Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Ismeni, ela é pastora aqui na comunidade metodista de Brodowski. Seja bem-vindo ao podcast CMB. Muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui para poder falar um pouco da minha vida. Ismeni, começa falando quem que é a pessoa da Ismeni. Ismeni é uma pessoa muito simples, né, que cresceu numa família também simples, uma família grande, que na minha casa éramos em 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres, né, morreram 2, agora nós somos 7. Crescemos numa fazenda maravilhosa e só saímos de lá adultos. O fato de ter crescido na fazenda, isso nos ajudou muito. Tivemos uma infância maravilhosa. Eu tive uma infância, olha, que não... Eu só lembro das coisas boas, porque tive coisas ruins na infância, mas eu não lembro, só lembro das coisas boas, de tão boa que foi a minha infância. Graças a Deus. Vocês são em 9? Éramos em 9. É. Lá nessa fazenda, o teu pai trabalhava lá? Trabalhava. Era? Meu pai era pedreiro e pintor. Até ele tinha um apelido de Portinari, porque ele pintava muito bem. E aqui em Brodowski? Não, é em Ituverava. Em Ituverava. Ituverava. A tua mãe também tomava conta do lar lá? Isso, minha mãe tomava conta do lar, muito brava. Também com 9 filhos, né? Não tinha como não ser. E o teu pai prestava serviço na fazenda? Na fazenda. Vocês ficaram quantos anos nessa fazenda? 18 anos. 18 anos? 18 anos. E como é que foi quando você saiu? Foi terrível, né? É. Porque foi uma mudança assim radical. Nós saímos de lá e viemos para Ribeirão. Todos nós sentimos muito, né? Porque você sair de uma fazenda, sempre morou na fazenda e vir para uma cidade grande, sofremos um pouco de início. Qual que foi o motivo da saída? Meus irmãos já não queriam mais ficar lá, né? Já estavam todos moços, queria aprender uma profissão, queria estudar. E já não queria ficar mais. E meu pai não ia ficar sozinho, então ele resolveu sair. Saiu. Aí você veio para Ribeirão? Como é que você chegou em Brodowski? Primeiro eu fui chamado, né? O Jefferson pediu para que a gente fosse para Batatais, assumiu uma obra em Batatais. Nós ficamos 8 anos em Batatais e depois viemos para Brodowski. Você já conhecia o Ivaldo nessa época? Eu já era casado. Já era casado? Já era casado. Você casou quando morava na fazenda ou quando veio para Ribeirão? Quando eu vim para Ribeirão. Para Ribeirão. Convertida. Como é que você conheceu o Ivaldo? Conta pra gente. Na igreja, né? Ah, é? Na igreja. A gente fazia muito vigília junto, fazia grupos de jovens para evangelizar e lia junto. Então, aí fomos pegando amizade e a amizade nasceu o romance. Demorou muito para esse romance acontecer? Demorou um pouco. É? Ele que ficava no teu pé, Ismeni? Não, ele nem ficava. Naquela época a gente nem podia, né? Era muito... Meu pastor era muito exigente. É o Hinaldo. Hinaldo. É. Primeiro eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Fazer missão lá. Fiquei 3 meses lá. Enquanto eu fiquei esses 3 meses lá, e eu fiquei orando, porque eu já gostava dele. E ele também. Então ele ficou orando em Ribeirão e eu lá no Sul orando. Então quando eu voltei, aí nós começamos a namorar. Ah, tá. Vocês estão quase casados há quantos anos? 37 anos. 37. Graças a Deus. Ei, passa rápido, hein? Conta um pouquinho da tua conversão, como é que foi? Minha conversão também foi, assim, espetacular, né? Eu conheci o Bispo Zezinho, né? Desde antes da conversão dele. E ele morava na mesma rua que eu. E houve um dia... E ele saía muito com meus irmãos para os bailes, né? Ele gosta muito que fale isso. Ah, é bom falar. Fala que depois eu vou mandar para ele. Aí ele era amigo dos meus irmãos. Não saía da minha casa. E aí um dia ele apareceu e disse: esse ano eu não vou para o carnaval. Queria carnavais com meus irmãos. Porque eu vou para um retiro espiritual. Aí eu falei... Como assim? Que é isso, retiro espiritual? Aí ele foi me explicar, né? Porque a gente está conhecendo a Bíblia e tem muita coisa na Bíblia que está errado e que a gente precisa aprender, que a gente não sabe. Aí eu falei assim, não, então eu também quero aprender.
Ele falou, então, tudo bem, quando eu voltar do retiro, eu vou trazer o pastor aqui na sua casa, que é o Bispo Hinaldo. Reinaldo. Eu fui discipulada pelo Bispo Hinaldo. Ah, Aí ele realmente levou o Bispo Hinaldo e converteu minha família quase tudo, na época. então Quase todos quase pastores todos hoje. se converteram. Todos. Só tem um ainda que não é convertido, mas quase todos são pastores. E a questão de amigos, assim, teve resistência da parte da família? Muita resistência, muita. Tanto da parte de amigos quanto de família? Não aceitava? A parte de amigos, teve o meu pai que não aceitava muito, né? E os amigos eu perdi todos, né? Alguns converteram, que nem o de César, na época. Era tudo amigo, assim, então? O de César eu que preguei para ele. Então, na época, ele até me chama de mãe. Então, mas a irmã dele também, que, né, converteu. Então, na época, converteu. Assim, aquelas pessoas que tinham o coração aberto converteram, mas os outros afastaram. Você que dava estudo para eles? Não, quem Você deu só estudo foi o arrastava... Zezinho. Ah, tá. E com a família, como é que foi? Você falou da parte do teu pai. Meu pai era muito resistente, não queria que a gente ficava indo muito na igreja, que aí eu e minha irmã, né? Uhum. E falava que a gente não saía da igreja, eu só queria igreja, só queria igreja. Vai passear um pouco, a gente nunca foi de sair, né? Assim. Mas na época ele falava, vai sair, vai passear. Que coisa, né? E a gente não saía da igreja, né? Tinha tudo que na igreja a gente participava. Até tinha estudo de Apocalipse, estava nós lá. Entendia nada, mas estava lá. E aquilo para ele irritava, né? Porque quando a gente ia orar, fechava a porta e ficava batendo na porta. Abre a porta, por que essa porta é fechada? Vocês vão ficar louca de ficar lendo a Bíblia. Olha só. Teve muita resistência. Mas depois ele converteu. E a sua mãe? Minha mãe já era crente, né? Converteu. Minha mãe já era. E teu pai demorou para converter? Um pouco, mas converteu. E como é que foi essa experiência? Então, como é que foi essa experiência da conversão dele? Meu pai teve câncer, né? E quando ele ficou doente, aí ele se rendeu a Jesus. Batizou tudo. Ele... morreu convertido, eu tenho certeza, porque nós tivemos uma experiência maravilhosa na hora dele partir. Disse que estava subindo. Como a gente morava em apartamento, não entendi muito bem, achei... estou muito alto, muito alto. Achei que era por causa do apartamento, né? Ele estava deitado? Estava na cama. E aí, o senhor não quer ficar aqui? O senhor quer ir para casa do meu irmão? Não, vocês não estão entendendo. Eu estou subindo, estou muito alto. Olha só. Morreu salvo. A gente teve certeza. E 2 dias antes dele morrer, ele falou para o Ivaldo, olha, fala para as minhas filhas que eu estou muito bem com Jesus. Porque era a nossa preocupação, né? Uhum. Mas morreu salvo. Você falou que todos os teus irmãos foram convertendo. Essa conversão foi antes? Ou foi um processo também? Foi um processo, né? Junto comigo converteu um que é pastor na Assembleia de Deus hoje. Qual que é o nome deles? Fala o nome deles. Pastor Edson. Esse Edson é o pastor? Da Assembleia de Deus. Tá, qual que é o nome dos outros? O outro é Walter, é pastor também, mas... Nossa, família de pastor mesmo. É pastor em... perto de Ouro Fino, eu esqueci o nome da cidade agora. Sei que é perto de em Minas, sul de Minas. É pastor da igreja... Esqueci o nome também. Só lembrar Sara depois... Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Tem o Afonso, que converteu, não é pastor, mas ele converteu na congregação cristã. Tem as minhas sobrinhas, que são filha do Walter, que é pastor, que são pastora também. Nossa! A Graziela e a Simone são também. A Simone é até bispa, né? Olha só. Eu não sabia disso. Acho que é interessante você falar, porque até o pessoal que está assistindo... É uma família de sacerdotes. Não saiba. Família de sacerdotes. Você parou, acho que no quarto aí, né? E o restante? Você parou, acho que no quarto irmão aí. Tem mais? Tem. Tem o Walter, tem o Edson, que é o pastor. O Walter também é pastor. Tem Paulo. Tem o Afonso. Faltando um.
5. E as tuas irmãs? Minha irmã é só uma, Regina. A Regina. Essa não é pastora? Não, mas é crente. Ela é crente também. Éramos em 9, né? Então 2 morreram. Um morreu quando eu estava na África, né? E o outro 45 dias depois que eu cheguei. Nossa. Mas, Meli, conta pra gente, você teve alguma experiência, assim, no começo da tua conversão que marcou. Que te marcou? Tive. A minha experiência foi o primeiro dia que eu entrei na igreja, né? Que eu fui na igreja evangélica. E eu tinha úlcera, sofria de úlcera, já estava em tratamento para fazer cirurgia. E eu fui nessa igreja. E lá eu fui curada, né? No mesmo dia que eu fui curada. Tinha lá uma dupla cantando e pregando do Paraná. E ele disse, se alguém aqui tiver enfermidade, vem aqui na frente hoje que vai ser curada. E eu fiquei bem lá atrás, bem perto da porta, né? Eu pensei comigo, bom, se Deus cura, não preciso de eu ir lá, ele vai me curar aqui. Quero ver se cura mesmo. E eu fui curada, realmente. Nunca mais tive problema de estômago. Nossa, isso no comecinho da tua conversão? No primeiro dia que eu fui na igreja. Nossa! Primeiro dia. Aí eu não deixei Jesus mais, né? Quando eu vi que ele me curou, eu falei, não, realmente ele existe. E você teve Mas eu já estava tendo estudos, né? Já estava tendo estudo, só já não tinha ido na igreja ainda. Estava sendo discipulado. Tava. Que hoje é como se fosse uma célula hoje, né? Já estava tendo. Bis final de ano na minha casa. Você teve mais algumas experiências assim que te marcou? Tive muitas experiências. Conta pra gente, eu quero saber de tudo. Muitas experiências, né? Quando a gente estava também em Batatais, a minha irmã... eu recebi a notícia de que a minha irmã estava com problema no dedão do pé, né? Não sei nem se ela vai gostar que eu fale isso agora. Mas ela estava com uma bolinha no dedão do pé e ficou em tratamento com aquela bolinha 1 ano. Aí depois, meu irmão falou assim, não, nós vamos levar num médico particular para ver o que isso aí. Aí levou e deu que era câncer, né? Então o médico falou, olha, você vai ter que amputar esse dedão. E eu lá em Batatais, fiquei desesperada, né? Que a gente não entendia muito bem. Para mim, minha irmã não ia nem andar mais, né? Até fui no médico, não tem como pôr uma prótese e tal. Ele ria, porque a gente achava que ela não fosse andar mais. E aí eu fiquei desesperada. E o diabo, sabe, falando na minha cabeça que eu ia perder a minha irmã, que a gente é muito ligada, né? Aí eu orei e falei, diabo, minha irmã vai ficar sem o dedo do pé, mas ela vai entrar no reino de Deus. E aí ela realmente teve que amputar o dedo, mas ficou só no dedão. Nunca mais ela teve problema, não passou para a rede sanguínea, nada. E ela trabalhou até que ela aposentou faz pouco tempo. Nossa. Ainda trabalha, porque ela na firma que ela trabalha, ela aposentou, mas continua trabalhando. Eu lembro que não teve... Eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, você contava muitas histórias. Eu lembro que eu chegava em casa, eu ficava meditando em tudo aquilo, né? Eu falei, nossa, né? Todo mundo tem uma história assim com Deus, né? Tem mais alguma aí? Você quer compartilhar com a gente? Eu tenho também quando eu fui chamada para missão, né? Quando eu fui chamada solteira ainda, né? E aí tinha uma igreja lá em Miguelópolis, meu pastor, que era o Bispo Inaldo, me mandou para a igreja de Miguelópolis para me ajudar lá, o que hoje é o pastor Dárcio e a Regina, né? Aí eles estão em Ituverava hoje, né? Então em Miguelópolis. Aí eu fui para ajudar eles. Eu já namorava, já estava com a intenção de casar, mas aí eu falei para o Ivaldo, olha, eu vou para lá, eu vou viajar, Deus está me chamando, não vou ganhar nada, eu só tinha o dinheiro da passagem. Aí eu fui praticamente como voluntária mesmo, e fiquei lá até casar. Aí eu cheguei e orei, né, para Deus, porque meus irmãos não gostaram muito, porque nós não vamos dar nada, porque ela vai trabalhar de graça para a igreja, aqueles que não entendiam, né? Aí eu orei, Deus, se o Senhor me quer mesmo nesse lugar, nessa missão,
o senhor vai me responder desse jeito. Eu fiz igual o Gideão, né? Eu chego lá e eu quero receber de presente uma peça de enxoval. Se eu receber uma peça de enxoval, eu sei que o senhor me quer lá. E fui, né? Fui tranquila, assim. Aí eu fiquei bem na casa do irmão, que ele vendia roupa, né? Vendia roupa, e inclusive roupa de enxoval. Aí... Sem saber isso. Sem saber. Ele falou assim, Ismeni, já que você está namorando para casar, eu vou te dar um presente. Me deu uma coxa, né? Porque essa coxa tinha até pouco tempo. Aí veio a mulher dele e falou assim, então eu vou te dar também a semaninha do pano de prato, que é 7, né? Eu vou te dar 7 panos de prato, tô aqui. Aí eu ganhei não só uma peça, mas eu ganhei 8 peças. Nossa! Né? 7 de enxoval, 7 de pano de prato e uma coxa. Aí eu fiquei tranquila, eu falei, Deus tá na nas hora suas já testificou. Testificou. Aí eu falei, eu vou ficar, eu sei que o senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não tenho nada de enxoval. Aliás, ele falou assim, topa começar o seu enxoval. E realmente, eu estava começando, porque eu não tinha nada. Aí fiquei, eles me deram todo o enxoval quando casei, todo. Comprou tudo. Eu tenho enxoval até hoje, de que eles me deram, né, que já faz 37 anos, né? Me deram enxoval, me deram... ganhei tudo, vestido de noiva, roupa do civil, sapato, me deram tudo, tudo. E, por fim, o bispo Finaldo falou assim, a igreja de Ribeirão vai te dar os convites e a estadia no hotel. Nossa! Ganhamos tudo. Olha só. Você chegou a fazer missões para fora, né? Você foi para a África, até aqui pela igreja, né? Não só na África, aqui no Brasil também, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência lá na África, que eu lembro que você falava muita coisa para mim e eu achava muito interessante. Na África, para mim, foi um marco, né? Na minha vida, assim, e me deixou dividida, né? Foi a primeira vez que você saiu do país? Ou Foi. Foi a primeira vez do país? Eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 3 meses, né? É como se a gente fosse espiar a terra. Aí depois nós voltamos para ficar 1 ano. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque o amor que Deus derramou no meu coração para aquele país, para aquelas vidas, é inexplicável. Tanto que eu sinto até hoje a falta deles, né? Até a cultura é muito diferente? Muito diferente. Em que aspecto? Muito, muito. Em tudo. Em tudo. No casamento, por exemplo, o noivo tem que pagar lobolo, né? Lobolo é o dote. É o dote. Se não pagar, não casa. Pode ajuntar e morar junto. Mas se falar, vou casar, vou acertar a vida, tem que pagar. Tem isso, então? Tem. Então, tipo, se for ter casamento, mas se for para juntar e morar junto, não precisa. Não. Olha não que precisa coisa. Pagar. Inclusive, eu fui num casamento, me chamaram, né? Na época, foi eu, Aureu e Ivaldo. Chamaram para orar pro vestido da noiva. Eu falei, irmã, eu nunca fiz isso. Como é que ora pelo vestido da noiva? Porque o que a gente sabe é orar pelos noivos. Porque a gente não tem esse costume. Aí eles entram numa sala cheia de gente, os parentes tudo lá, e aquele vestido estendido no chão lá. Aí, depois que tem a reunião deles lá, e discute a parte da vaca, que vai a metade para tem tudo isso. E aí isso é a família, eles meio que junto. A família, e brigando por causa porque uma tinha recebido uma parte maior, brigando e xangando, assim, e eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? E aí eu falava, irmã, o que está acontecendo? Depois eu te falo, pastora. Mas a gente não pode sair? Não pode. Agora ninguém entra e ninguém sai. Ai, meu Deus, parecia que eu estava assim, no meio de uma roda de índios, sabe? Aí eles discutindo lá, saíram para resolver 4 pessoas, 2 do lado da moça e 2 do lado do moço. Isso que eles já moravam juntos fazia tempo. Era para casar. Era para casar. Aí saíram para resolver e trancaram nós lá dentro daquela sala. E eu fiquei desesperada. Irmã, eu quero ir embora. Não, irmã, não pode sair. Agora ninguém sai. Meu Deus. Só que aí o Ivaldo entendia um pouco do xangano. O Ivaldo sabia que eles estavam
brigando, né? Por causa de uma parte que tinha sido maior por uma família. Aí eles resolveram lá, voltaram, ficaram tudo bem. Depois ainda quis que a gente jantasse junto com eles. Ah, meu Deus. Mas a gente teve muito... o costume lá é muito diferente do nosso. Lá a mulher né? trabalha demais? A mulher trabalha mais que o homem. Né? Ah, é? Mas é natural isso? É natural. É natural. As mulheres vão para Machamba ela é roça. E os homens ficam em casa. Ah, é? Elas que cuidam da roça, daquilo que elas plantaram, do que eles... E o homem fica em casa? Em casa. É que nem a leoa que sai para casa e o leão fica lá. O Ivaldo fez uma cisterna lá, porque o Ivaldo foi para fazer poços, né? E numa aldeia, e quem ajudou ele foi as mulheres. Elas que verdade. ajudaram. Conta essa história do poço para o pessoal entender. Então, ele foi para... Lá não tinha água, não, lá no lugar, era um vilarejo? A aldeia é um vilarejo, né? Uhum. Mas tem várias aldeias, né? E era muito distante para buscar água? Era de 7 a 14 quilômetros. Nossa. E quem busca isso é as mulheres. As mulheres vêm com a... É aquilo que a gente vê no filme mesmo. Vem com aquele balde na cabeça, andando. E elas que têm que fazer esse trajeto. Isso. Às vezes tem homens lá que tem 2, 3 mulheres. Então, uma vai, outra fica em casa, outra vai... 7 quilômetros, só para a gente ter uma ideia, como se fosse daqui, Brodowski é Batatais. Esse trajeto, ela busca água. Buscava água na cabeça. Ah. E mais no... e mais nos braços. E vai sozinha, isso, num trajeto? Não, elas iam 2, 3. Elas não iam uma só. E aí o Ivaldo chegou lá e quis furar um poço ali. Ele furou ali, nessa aldeia. Só que a água lá, nem todo lugar é água doce, é água salgada, né? É a saloba que eles falam, nesse lugar que ele furou foi saloba. Uhum. Não dava para fazer quase nada com aquela água. Mas e quem ajudava as mulheres. Para limpar a casa. Lavar essas coisas. Mas para tomar, não. Que é saloba. E as mulheres que ajudou a fazer o poço? As mulheres que ajudou. E aí, quando eles olhavam para vocês, eles não ficavam pedindo nada, não? Eles pedem? Pede muito. As meninas me viam com os anéis, que eu sou sempre cheia de anéis. Uhum. Ai, pastora, me dá anel, eu quero anel. Eles falam anel. Aí eu virei para ela que estava com chinelo, eu também estou a pedir seu chinelo. E lá não tem aquela coisa, por exemplo, por exemplo, um marido pedir para outra mulher fazer outra coisa, não. É tipo, o marido ele pede para a mulher dele buscar água. Isso. Não tem esse negócio de entrar no meio e falar para o outro fazer, não. Não. Tem esse respeito lá. Tem sim. E essa parte, assim, lá, por vocês serem... Vocês ficaram num vilarejo onde era de... Cidade pequena. Cidade pequena, mas muito volumosa, né? Porque e tem essa coisa de, tipo, eles olhar e falar... Eles amam os brasileiros. É? Falou que é brasileiro, eles amam. Olha que legal. Só que chamava atenção para a gente ser branca, né? Quando a Aurê foi comigo, quando a Aurê saía na rua, eles ficavam olhando, paravam para ficar olhando. Porque eles quase não vê, né? A Aurê arrumou um punhado de pretendente lá. Arrumou. É? Ei, Aurê! Ela arrumou os pretendentes lá. Eles... A Aurê não... Será que se ela voltar, não casa? Aurê... Eu vou chamar a Aurê para um podcast desse aqui. Aurê, se você estiver assistindo esse podcast, chama ela, sabe que você está convidada para vir muita para contar a versão dela, né? Sabe por quê? Ela trabalhou com teatro, ia nas escolas, ela tem muita coisa para falar também. Ah, legal. Né? Eu já tenho que vir preparar, porque ela vai querer bater em mim agora, né? Depois que eu falei isso. E também ensinou artesanato, né? Nós levamos tudo... os preparos de fazer brinco, bordar em chinelo, ela ensinou. Minha casa virou uma escola, de segunda a sábado. O pessoal entender a Aurê que a gente está falando é a Aureliana, né? A Aureliana. Hoje ela está trabalhando na prefeitura, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? Muito, que a gente não vai... Eu não vou esquecer nunca mais. As crianças são muito educadas. E os casais lá brigam muito? A gente não viu, mas houve casos, sim, de agressão, né? Principalmente pastor. Ah, é? Tem esse negócio também?
Houve, a gente viu muito, chamou, conversou com eles, mas como ele falava, é a É cultura, natural isso. é natural. E pelo Ivaldo ser de cor branca, assim, tinha as irmãs mais atiradas lá ou não? Ixi, Tem isso também, Veri? muito, 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 muito. E como é que Cantava ele na minha frente. Meu Deus. Teve uma lá que a gente falou que não tinha filho, falou assim, se você quiser fazer um filho, nós vamos ali atrás da banca ali. Na tua frente? E faz um filho. Olha só que coisa. Lá E como é que são os cultos lá? Os cultos 2, 3 horas. Direto. Direto, sem parar. E eles são agitados daquela maneira mesmo? Dançam louvor, muito. Dançando, pulando. Muito alegre, um povo muito alegre. Você vê assim que às vezes a pessoa ia para casa, não tinha nem o que comer, mas estava ali cantando e adorando a Deus. Nossa, eu aprendi muito com aquele povo. Eles têm muito para nos ensinar. Tem os dias de culto também, como aqui? Ou, por exemplo, é todo dia? Não, como é que tem é os dias. Lá era no domingo de manhã, né? Porque a igreja que a gente ia lá não tinha luz, né, na época. Então tinha que fazer de manhã. À noite não tinha. E o culto de manhã. Então ia até meio-dia, 1h. Eu ia para casa quase morrendo, porque a gente não está acostumado, né? Com fome. Aqui o pessoal fica 1h em pé no louvor, já não vê a hora de sentar. Eu falava, ai meu Deus, eu não aguento. E a gente ia a pé, era longe. E chegava em casa, ainda ia fazer almoço, né? Nossa, é cansativo, mas é o ritmo deles. Você tocou no assunto da comida aí, como é que era a comida lá? A comida, eles não comem. Tem o arroz e o feijão? Tem arroz e feijão. Não é assim um arroz e feijão bom como o nosso, não é. Mas tinha arroz e feijão, mas eles comem arroz, feijão assim uma vez por semana, né? O que eles comem mesmo é a chima, que é o fubá do milho branco, né? Então, a alimentação deles é a chima. Eu lembro, eu achei interessante isso. Eu lembro de um pastor africano quando ele veio, né? Eu levei ele na minha casa, né? Apresentando, levando ele para os lugares. Eu achei interessante que, tipo, eu montei uma mesa, né? Para ele experimentar um pouco de tudo, né? A gente coloca presunto, queijo, coloca um bolo, né? Coloca um Danone, falei, algo diferente. Tudo que é seco eles gostam muito, né? Mas tudo que é muito molhado, líquido, não. Para eles eles até falam que é ruim, né? Eles não gostam mesmo. Nós fizemos doce lá e convidamos para comer. Não, eles falavam que era ruim para a garganta, porque não está acostumado a comer doce, né? O Ivaldo fez um engenho lá para fazer garapa, eles não gostaram de jeito nenhum. Coisa seca eles comem. Comem bem. Come bem. Essa parte de carne, essas coisas, tem churrasco lá? Tem essas coisas? Não tem? Não. Você não vê isso. É difícil, né? Quem que foi que contou para mim? Eu acho que foi o Jefferson uma vez, eu não lembro. Que quando, por exemplo, vai cozinhar uma carne, eles espenduram o animal morto, é isso mesmo? E vão tirando pedaços e vai misturando tudo, não tem a parte boa da carne. Nós participamos de uma festa, acho que foi casamento. E aí isso é quando é festa. Aí nós fomos comer e você sente, né, aquele gosto assim que não foi bem lavada, né? Ai, meu Deus. Aí tudo misturado a carne. Mistura tudo. Aí eu falei, tá estranho, mas é porque misturou o miúdo, sabe? Vai misturando tudo. E é tudo carne cozida? Tudo cozida. Mesmo para comprar, o Ivaldo, eu senti lá um dia uma vontade enorme de comer bife acebolado. Eu falei, Ivaldo, vai buscar bife para mim, eu tô com vontade de comer bife acebolado. Aí ele foi no açougue. Chegou lá, eles não sabiam o que era bife. Porque eles não separam, eles cortam tudo junto e vendem a carne tudo junto. Tira um pedaço lá, que enrola em alguma coisa e te dá aquele pedaço. Ali vem pedaço ruim, pedaço bom junto. Vem. Olha que coisa. Não tem isso. Mas eles não deduzem isso? Não, tipo, o lado bom e ruim? Não tem isso. Não tem isso lá. Pelo menos ali na cidade onde nós ficamos, não tinha. Foi difícil se acostumar com essa maneira de se alimentar? No início foi, né? No início foi um pouco, mas depois você vai acostumando.
E lá, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Lá também é Não. assim? Não. A Eles gente come têm, demais. eles têm um café da manhã deles ali para as 11 horas, que já nem almoça. Então, tomam um chá Ah, com como é que é? pão. Peraí. De manhã não tem. Não, não tem nada. Ah, Aí, ali para as 11 horas, tem o chá, né? O chá com pão. Se você for na casa de alguém, pelo menos onde nós ficamos, você vai na casa de alguém, você espera que vai servir um almoço, serve o pão com chá. ah. Aí, à tarde, eles fazem a chima. Aí come a família Que inteira é como come a se fosse o chima. nosso arroz e feijão Isso, aqui. isso. Olha só. E tanto que nós se acostumamos com a chima de uma tal maneira que eu amo chima hoje, né? Mas no começo que eu cheguei lá, eu abominava. Vocês fazem aqui? Ainda? Quando vai alguém lá para trazer o fubá branco, porque aqui não tem, né? Ah, tá. Aí a gente pede, traz chima para nós. Sempre que vai alguém, a gente pede para trazer. Teve alguma coisa que aconteceu lá, assim, a respeito de a pessoa ter uma experiência com Deus, que você quer compartilhar algo que de repente marcou aquele povo de alguma maneira? Teve uma pessoa lá que era pastor, mas tinha uma vida assim, meia atrapalhada, com várias mulheres, várias namoradas. Uhum. E aí, nós conversando com ele e ensinando, né? Ele até não era do mesmo trabalho que a gente foi fazer, ajudar lá, era de outro. E a gente conversando com aí ele falou, não, eu vou acertar a minha vida. Aí ele Mas ele sabia que ele estava errado. sabe. Ah, tá. Depois que a gente mostra, né? Porque para eles é costume isso, né? Uhum. Para eles ter 2, 3 mulheres É normal. é normal. Aí ele era casado ou solteiro? Não, solteiro. Solteiro. Aí ele resolveu casar com uma delas. Eu lembro que Ah, uma das 7 lá. ele até já morreu, porque ele estava com AIDS, né? A gente não sabia. Porque Essa questão desta enfermidade lá da AIDS, tem muita gente lá. muita gente, muita. Cidade que nós ficamos era 50%. Nossa. Por conta dessa situação Por causa dessa situação, né? As mulheres lá pegam os homens pegam as mulheres de qualquer jeito. Então, essa situação mesmo. E é muito aberta, assim, tipo, essa questão de relacionamento lá. Muito. Que hoje, se fosse pra você... Eu ficava horrorizado, né? A pessoa, porque tinha 2, 3 mulheres, 2, 3 namoradas. Eu falava, gente, isso não é normal, né? Mas para eles eram. E essa questão de feitiçaria... Tem muito. Tem muito. Você chegou a presenciar alguma coisa lá a respeito disso? Mas eles têm medo, né? Até mesmo os pastores tinham medo. De se envolver com isso. Tinha medo da feitiçaria. A gente falava, gente, mas vocês não precisam ter medo. Se vocês têm Deus. Mas eles tinham medo. Eles são muito supersticiosos, né? Muito eu ia demais. comentar isso aí. Você chegou, assim, a presenciar a história deles contando algo surreal, assim, que eles viam ali? Sim, muito. Eles, por exemplo, um casal mora junto, não casou, não pagou o lobolo, e presenciamos. Moram junto, mas ainda não casou. E que está devendo o lobolo, se ele casar, ele vai ter que pagar para a família. Aí ela morre. Eles não enterram enquanto ele não paga o lobolo. Meu Deus. E aí, como é que fica isso? Aí a família, junta os amigos, ajuda ele a pagar o lobolo para enterrar. Porque ele é tipo alguma maldição, alguma coisa que pode acontecer? Porque aí eles ficam com medo, né? Assim, de acontecer alguma coisa se não pagar. E a família não deixa enterrar enquanto não paga. Então, é umas coisas assim, bem estranhas, assim, que eu presenciei ali. Quando morre, enterra, daí 7 dias faz reposição de flores. A Aurea, se você chamar a Aurea, vai te falar muito. Ela até gravou alguma coisa disso no cemitério. Aí vai lá, daí 7 dias vai lá fazer a reposição de flores. Aí vai todas aquelas pessoas que foram no velório, aí vai tudo para casa da pessoa para almoçar.
Então, eles têm que dar comida para todas aquelas pessoas. Até que quando morre alguém, os empresários, dono de lojas, manda para casa da pessoa, né? Para poder ajudar de alguma maneira. Saco de chima, carne, essas coisas, para ajudar. E lá, a igreja, lá, o trabalho lá, como é que foi? Chegou, tinha trabalho com criança, tinha... você falou do teatro com a Aureliana. Ela montou teatro para ir para as escolas, né? Aham. Então ia nas escolas para falar da AIDS, né? Porque eles não têm muito assim. Trazer uma prevenção a respeito da doença. Eles não previnem. Eles falam assim: ah, meu pai morreu com AIDS, minha mãe morreu com AIDS, eu também vou morrer com AIDS. Então, eles não têm muita noção assim de que eles precisam ter uma prevenção. Então, a Aure montou teatro para falar da AIDS, né? Ia nas escolas. E vocês davam um estudo bíblico lá para eles? Dava estudo, ensinei violão. Ah, que legal. Tem um moço lá que toca na igreja porque eu ensinei. E hoje tem um ministério lá nesse lugar? Nós não fomos para abrir o ministério, nós fomos para ajudar o ministério que já tinha, né? Já havia um ministério Já lá. havia um ministério lá, mas a igreja continua firme. E hoje vocês têm contato com o pessoal de lá? Totalmente. Pela internet? A gente não perdeu contato de jeito nenhum. E está crescendo o ministério? Tá. Melhorou muito depois que nós tivemos lá, né? Diz que melhorou muito a cidade. A cidade que nós moramos lá era uma cidade muito... Sabe que a cidade... Como é que eu falo? Não é antiga, Cidade bem pacata. Me sumiu. Não é pacata, não. É uma cidade... Não tinha muita coisa assim, novidade. Porque quando nós chegamos lá, a televisão fazia o quê? 4 anos que tinha chegado lá na cidade. Então, nós íamos nas lojas ferro de passar roupa, ferro de brasa, né? De passar roupa. Isso porque também não tinha energia lá que você contou, né? Não é todo lugar, né? Que, onde a gente morou tinha, mas assim, na redondeza, assim, aquelas vilas distantes, não tinha, não. Para tomar banho, tudo de canequinha? Tudo de canequinha. Tudo de canequinha. Aí o Ivaldo tinha que andar com essa água toda. Não, eu não carreguei. Na minha casa, não. Nós levamos chuveiro. Porque a primeira vez que nós fomos, eu já olhei o que não tinha lá, o que se eu voltasse podia levar, né? Foi, espiou a terra, viu tudo certinho? Que aí nós levamos chuveiro, montamos chuveiro. Na minha casa tinha um banheiro muito bem arrumado. A gente morava numa casa boa. Mas chuveiro você não vê em lugar nenhum lá. Aí nós montamos chuveiro e eles ficavam doidos quando ia lá em casa. Tinha um moço lá que ia e falava assim: ai, pastor, posso tomar banho? Pode. Eu ia te perguntar isso aí, eles ficavam pedindo. Só para usar o chuveiro, porque eles não tinham esse costume, né? Mas foi uma experiência muito boa. Ô, pastor, o que te atrai a respeito de ministério? As vidas. Você gosta de discipular, dessas coisas? Amo discipular, ganhar as vidas, para mim é o principal. Você chegou a trabalhar com ministérios aqui em Brodós, teve outros lugares aqui da região? Teve. Trabalhamos em Guarda-Mor, que é aqueles irmãos que vêm de Vazante, da nossa época, que viajava para lá. O pastor Oswaldo, por exemplo, nós ganhamos, discipulamos. Ah, que legal. Ele vem com uma turma, né, no retiro aí. Tem outros também lá. Depois a Diva, lá foi o contrário, converteu ele primeiro, depois a Diva. E foi converteu a irmã dela, converteu a família. Nós ganhamos muitas vidas lá. Aqui em Batatais também vocês ficaram um tempo aqui, né? Ficamos 8 anos. 8 anos em Batatais. 8 anos ali, nós tiramos muitas pessoas do espiritismo feio mesmo, assim, Teve algum lugar que você sentiu muita resistência espiritual, no lugar que você ficou? Batatais achei um pouco, né? Batatais foi bem difícil. Foi difícil. A existência lá foi... A gente sentia o céu fechado, né? Mas a gente ganhava vida mesmo assim. Ganhamos muitas vidas lá. Mas eu sentia mais resistência ali. Agora em Minas, não. Minas é bem fácil para você evangelizar, bem gostoso. África é aberto também, né? Qualquer lugar que você... A gente foi muito ajudar um irmão lá que ele passava filme.
filme de Jesus nas aldeias. Uhum. Ixi, parece de todo lado. Você vê assim, gente vindo de lá, de cá, e lota de gente. Então, são pessoas coração aberto, né? Assim, é muito fácil. Lá tem muito religiosos, né? Mas não convertidos. A respeito do louvor, você foi muito tempo, né? Líder. Você ficou quanto tempo ligado ao louvor e como líder do louvor? Eu fui líder do louvor aqui, acho que uns 5 anos. Mas você ficou muito tempo envolvido com o louvor, né? Fiquei, desde Batatais, né? Fiquei muito tempo. E hoje, quando você olha para esses jovens aí, trabalhando com louvor, essas coisas, você vê, assim, por exemplo, os de antigamente dava mais trabalho, esse pessoal de hoje é mais confortável, como é que é? Eu não acho que eles são confortáveis, admiro, porque... Os de hoje? Os de hoje, porque na minha época não tinha nada disso que eles têm hoje, né? São privilegiados, porque era só um violãozinho, um atabaque. Não tinha bateria, baixo, guitarra. Não tinha. Lá em Batatais, era eu no violão e o outro irmão no atabaque. E saiu o louvor. E mais era vozes mesmo. E agora aqui eu vejo eles, são uns jovens muito privilegiados, que hoje a colheita deles... Porque a gente plantou o que eles estão colhendo hoje. A colheita é abençoada, né? São jovens dedicados, são jovens que realmente sabem tocar, né? Porque sabem. O pessoal de antigamente dava muito trabalho? Dava trabalho também. Mas no quê? Na questão de disciplina, né? Como é que era? Na disciplina, né? Tinha 2 irmãos que veio da Assembleia de Deus lá em Batatais, eu orando, né? Ai, Deus, manda músico, manda músico. E veio 2 da Assembleia de Deus. Um que tocava bateria e o outro tocava guitarra ou baixo. Aí a gente tinha uma regra, né? Que tinha que orar antes do louvor. E ele chegava sempre atrasado. Aí um dia eu falei, pelo amor de Deus, volta para a igreja de vocês. Na igreja de vocês vão ficar muito melhor. Volta para lá. Aí eles voltam. Porque aqui vocês não vão se dar bem, porque... Se adaptar. Não vai se adaptar com o nosso jeito. A gente é mais metodista. Aí eles voltaram. E eu voltei só para o violãozinho e o tabaco de novo. Você ensinou muita gente, né? Ensinei muitos. Aqui mesmo na igreja. Tem muito irmão daqui que hoje está no louvor? Quem foi teus alunos aqui? Deixa eu lembrar aqui. Não sei. O Jonatas já comentou, né? Que eu acho que foi teu aluno, né? O Jonatas? Não, de violão não. De violão não? Não. A gente tocou muito junto, né? Eu que ensinei o Jean, por exemplo. Né? Tá. E ele toca muito bem, né? Eu ensinei o Mário. Sim. O Mário também toca fiquei de um tudo, ano. Né? Eu ensinei violão. Depois ele aprendeu baixo, aprendeu bateria, aprendeu... É o talento, né? Que aflora, né? Ensinei... Mas quem? Ensinei aquele... Como é que chama? Aquele branquinho. Que ele nem tá no louvor hoje. Esse pessoal passou por tudo pelo tanto. Tem um monte de gente aqui. É que eu não tô lembrando de todos, mas ensinei. Ô, Ismeni, vamos mudar um pouquinho o rumo do assunto. Tem alguma fase na tua vida assim que foi muito difícil para você, que você enfrentou? Você passou por alguma situação? Foi quando eu perdi minha mãe. Foi muito difícil. Faz quantos anos é isso? Acho que já está fazendo uns 7 anos. Mas eu achei que eu fosse morrer. Porque eu entrei numa pré-depressão, né? Não chegou a ser uma depressão, mas eu achei que eu fosse morrer, porque eu não comia nada. Aí fui ficando fraca, emagrecendo. Acho que na época eu emagreci, assim, 2 meses, 20 quilos. Nossa! Ela estava por perto quando aconteceu isso? Ribeirão, né? Ela morava em Ribeirão. Deu AVC. Mas minha mãe já não era nova. Mas como a gente nunca viu minha mãe ficar doente, nunca vi ela no hospital, a gente assustou, né? Teve que ir para o hospital e não voltou. Ficou 15 dias no hospital e morreu. Nossa, para mim foi a pior perda da minha vida, né? A do meu pai foi difícil, mas da minha mãe, eu achei que eu não fosse superar, não. E demorou para você superar?
o que me ajudou é que eu já trabalhava na igreja, né? O fato de eu vir trabalhar, isso me ajudou muito. Então, aqui eu conversava e às vezes ria. Então, quando eu chegava em casa, eu só chorava, né? Só chorava. Então, foi difícil, mas demorou, assim, porque eu fui orando também, né? Deus, não me deixa cair na depressão, me Você chegou a levanta. entrar em crises, assim, de ansiedade, algo do tipo assim? Entrei, muito. Tanto que eu tenho ansiedade até hoje. Tenho ansiedade até hoje. Mas foi difícil. Essa foi a pior fase da minha vida, perder a minha mãe. Claro que eu já enfrentei, que nem falei da minha irmã, que perdeu o dedão por causa de um câncer. Para mim foi difícil. Perdi um irmão quando eu estava na África, né? Também foi difícil. E depois cheguei aqui, daí... Você ficou sabendo lá? Lá. Ou foi quando você voltou? Não, lá. Eles me ligaram. O dia que eles ligaram, a gente tinha um culto marcado e eu que ia tocar ainda, porque não tinha quem tocar. E aí, como é que foi isso? Eu fiz o culto, Você fez né? Normal, chorando, mas eu fiz. Aí você falou que você voltou. Você ficou quanto tempo lá? Você ficou 1 ano lá? Não, a primeira vez 3 meses, né? Foi quando eu perdi o meu irmão. Aí quando eu voltei, daí 45 dias, morreu o outro. Ah, tá. Que morreu em Ituverava, né? Que morava em Ituverava. Ah, entendi. Então foi na primeira volta desses 3 meses. Aí, depois você acabou ficando 1 ano. Fiquei quase 1 ano. Quase 1 ano lá. Chegou 1 ano, porque começou a me dar problema também de vesícula lá, e lá é complicado, né? Se precisar de médico, você morre. A não ser que você tenha dinheiro e paga particular lá em Maputo, porque não tem condição, né? Aí eu comecei a passar muito mal. Era pra gente ficar 1 ano, mas aí a gente veio embora antes, 2 meses antes. E você tem um sonho assim que você pretende realizar? Ah, tem muito sonho ainda. Fala pra gente. Muitos, muitos sonhos. Meu maior sonho é alcançar vidas, né? Muitas vidas para Jesus. Meu bairro, por exemplo, né? São muita pessoa carente. Então, eu tenho um sonho meu sonho é ganhar vidas. Sabe, eu gosto muito de louvor, eu gosto muito de discipular, mas o meu maior ministério que eu gosto é ganhar vidas e trabalhar com elas, né? Como fiz com a Aurê. A Aurê foi eu que ganhei. Discipulei. Né? Até você chegar a um ponto e falar, agora pode soltar. Né? A dona Neide, por exemplo, foi eu que dei estudo também. A Aureliane te deu muito trabalho? Deu muito. Não deu trabalho. Não, assim. Pode falar que eu vou pegar ela aqui. Não, mas ela não deu trabalho mesmo. Ela só era ansiosa, né? Ela queria fazer as coisas antes de... Ela era? Né? Meu Deus, não quero nem saber o jeito que ela era, então. Porque assim, hoje ela já é agitada. Queria participar do encontro e eu falava, não, você não vai nesse, você vai esperar mais. E ela ficava brava. Mas tudo foi na hora certa. Ela sempre foi muito ativa do jeito que ela é hoje. Muito, porque ela é muito ativa, sempre, né? Sempre eu falo assim que ela é muito Por acelerada, isso que ela né, chegou, já queria fazer, né? E não é assim, né? Tem um tempo, Deus tem um tempo para trabalhar. Mas ela sempre foi ativa, sempre. É porque eu vejo ela assim, né? A maneira que eu como. Ela é muito ativa para tudo, né? Ela quer montar aquilo, ela quer fazer aquilo. Não, lá na África ela foi, assim, uma bênção. Porque que nem eu montou essa escola na minha casa de ensinar artesanato, tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha aula no sábado, e não ia só mulher, não, ia homem também. Ensinar a bordar no chinelo, ensinar a bordar na roupa, ensinar a fazer brincos. E o material que a gente levou, as pessoas fazia para elas, né? Ou elas podiam vender ou ficar com... Então, a Aurê ajudou muito lá, muito. Depois ela montou essas peças de teatro. E o que é pior, montou no dialeto deles. Teve uma pessoa lá que... Ela é rápida para aprender daquele jeito mesmo. Porque eu olho para ela e vejo que ela pega as coisas muito fácil. Não, né? A Aurê, muito inteligente, muito. Uma benção. Fala para mim, você crê num avivamento? Como creio. E como que você crê? Espero, né, o avivamento. Eu pergunto, porque tem gente que vem aqui, eu já escutei de tudo, né? Fala, para mim já passou o avivamento, né? Eu creio que vai ser dessa forma. E eu gosto de perguntar para as pessoas. Prometido que Deus prometeu ainda vai chegar.
E lógico que virá com perseguição, né? Porque já sofremos perseguição, né? Já sofremos. Então, vai vir um avivamento. Você crê que é algo que vai ser derramado para toda a terra? Para toda a terra. É. E o avivamento também não acontece sem oração, né? Tem que haver oração. Então, eu creio e espero esse avivamento com ansiedade. Eu falo que todo avivamento veio através de perseguição, né? Porque tem, a igreja, né? ela se levanta em oração, Quando né? a igreja começa a se levantar e fazer, né, como a nossa faz, né, graças a Deus, é lógico que vem as perseguições, virão. Pode esperar que virá. Ô, Ismeni, eu queria te agradecer pela tua presença, por você ter contado um pouco da tua história aqui pra gente. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você virasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está em casa. Então, a mensagem que eu vou falar sobre missões, né? Que eu quero um pensamento do William Carey, um grande missionário que eu admiro muito, falo muito dele quando falo do aula de teologia, nos estudos. Ele disse assim: fazer missões é como você descer num poço bem fundo e alguém ficar segurando a corda. Aí ele completa: eu descerei se você segurar a corda. Legal, hein? E eu falo a mesma coisa, né? Eu desço se alguém segurar a corda. Glória a Deus. Ismeni, muito obrigado, viu, pela tua presença, por compartilhar um pouco com a gente aqui a respeito da África, da tua vida. Eu falo assim, logo, logo a gente vai pegar a Aureliana aqui também para poder estar... pega sim. Ela tem muita experiência também da África para falar. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada eu. Pessoal, eu queria agradecer a todos que ficaram até o final desse podcast. Mas antes de você sair, deixa seu like aí, inscreva-se no canal. A gente está com 3 canais aí, que é o Igreja CMB, tem o Nostalgia CMB, que é um canal agora que é recente, a gente começou são fitas cassete, que estão sendo extraídos vídeos aí de líderes antigos da igreja, de festas antigas da igreja. Então a gente está colocando tudo lá. Talvez você está nos assistindo, pode estar aparecendo em um desses vídeos lá. E a gente tem um canal novo, que é o Corte CMB também, que vai um pedacinho do podcast, um pedacinho de palavra, o tempo ali das ofertas do culto, tá lá nesse canal lá, Corte CMB. Então, não deixe de se inscrever no canal, que isso é muito importante. O podcast está com um horário novo, está saindo toda quinta-feira às 9 horas da manhã. Esse é o novo horário do podcast. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus.